Prezados ouvintes, sou Alexandre Alves e esse é o Panorama, o podcast da Escola de Comando Estado-Maior do Exército, produzido pelo Observatório Militar da Praia Vermelha. Aqui você ouve temas ligados à defesa, conflitos bélicos, geopolítica e estratégia. Estamos na Praia Vermelha observando o que acontece relevante no Brasil e no mundo. As enchentes vistas no Rio Grande do Sul nas últimas semanas trouxeram à tona, mais uma vez, uma série de questionamentos sobre o ciclo de gestão de desastres no Brasil e o papel que as Forças Armadas devem desempenhar nestas situações. Nos últimos dias, ao ligarmos a TV, temos visto diversas imagens do trabalho conjunto das Forças Armadas, da Defesa Civil, das Polícias Federal, Militar e Civil, do Corpo de Bombeiros e de outros agentes estatais em apoio aos cidadãos atingidos pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Os meios de comunicação tradicionais têm dedicado parte de seus noticiários ao debate sobre toda a legislação que ampara o emprego das Forças Armadas em ações de apoio à defesa civil, bem como os documentos nacionais que versam sobre a gestão de desastres. Nesse contexto, temos visto uma grande preocupação da sociedade com relação à importância da prevenção contra estes desastres ambientais, dialogando sobre os riscos aos quais diversas populações estarão expostas em um futuro próximo. No panorama de hoje, vamos abordar o tema desastre e o emprego das Forças Armadas, o caso Rio Grande do Sul. As nossas duas convidadas de hoje são a professora doutora Mariana Carpes, da Escola de Comando Estado-Maior do Exército, e a professora Carolina Rafanhato, mestre em Ciências Militares pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Militares e doutoranda da nossa escola. E vamos já começar a nossa conversa, desejando às nossas professoras as boas-vindas e perguntando já de primeira para as duas se elas poderiam nos colocar a possibilidade que muito se aventa hoje nos meios de comunicação. Mariana, Carolina, a gente poderia prever uma catástrofe desse tamanho que nós estamos assistindo hoje no Rio Grande do Sul? Oi, Alexandre, obrigada pelo convite, antes de mais nada. Quando a gente fala de desastre, prever exatamente aquela catástrofe da maneira como ela vai ser é muito difícil. Mas o que a gente pode fazer é a análise do risco e o cálculo de probabilidade de que um evento daquela magnitude ocorra. Então, nesse sentido, e depois eu passo a palavra para a Carolina, que é muito melhor do que eu nesse tema, nesse sentido, a análise de risco entra como uma ferramenta para a construção de uma gestão de desastres robusta, que tenha no seu horizonte cenários numa gradação entre o mais dramático, e aí esse evento, como o do Rio Grande do Sul, figuraria certamente entre um dos mais dramáticos, e aqueles que são passíveis de uma gestão e uma resposta locais. Então, não dá para prever exatamente o evento, porque né, não dá para ter uma bola de cristal, mas é possível fazer, via análise de risco, um cálculo para preparação e prevenção. Professora Carolina, pode complementar, por favor. Olá, Alexandre. Olá, professora Mariana. Agradeço o convite. E, na verdade, a gente tem o ciclo de gestão de desastres, né? Ele é dividido em 5 partes, que é prevenção, mitigação, preparo, resposta e recuperação. E as 3 primeiras fases desse ciclo, elas são justamente da análise de risco. Então, quando a gente olha o mundo, no geral, como ele está hoje, com o atual estado das mudanças climáticas e de como tem acontecido cada vez com mais frequência os desastres naturais, enfim, desastres naturais também agravados pela omissão ou ação humana, né? Eu acho que, na verdade, a gente, mais do que prever, porque, na verdade, não é mais se vai acontecer, mas quando as coisas vão acontecer, né? E entender que agora a gente precisa criar resiliência para responder a eventos dessa magnitude. Ok. Professora Mariana, por que as Forças Armadas quase sempre são empregadas em ações em resposta a desastres desse tipo no Brasil? A resposta, eu acho que tem 2 caminhos, né? O primeiro deles é dizer que existe uma previsão legal para isso. Então, o artigo 142 da Constituição
que fala, né, sobre o papel das Forças Armadas, fala da defesa da pátria como ação precípua, mas também fala de uma ação subsidiária das Forças Armadas e de garantia da lei e da ordem. E depois esse artigo da Constituição vai ser regulado por legislação nacional, que vai dizer exatamente que as Forças Armadas atuam em ações subsidiárias de apoio à defesa civil. Então, é como se, no entendimento brasileiro, as Forças Armadas entrassem sempre quando há uma calamidade, quando há uma catástrofe, quando há um desastre, para apoiar a ação daqueles que são, por excelência, os primeiros respondedores nesses eventos, Corpo de Bombeiro e Defesa Civil. Por um outro lado, e aí pensando em como é composta essa atuação, essa parceria, né, das Forças Armadas para apoio à defesa civil, as Forças Armadas tendem a ser também empregadas por conta da expertise que têm na logística, no comando e controle, na comunicação, muitas vezes, né, de risco, e na sua capacidade de mobilização e ação coordenada, né? Então, se a gente juntar esses dois perfis, a gente tem um entendimento do porquê que no Brasil se usa, né, se tende a usar muito as Forças Armadas em apoio à defesa civil. Carolina, a gente tem visto na imprensa e aí eu pedi a sua autorização, desculpa, a sua autorização não, pedi seu esclarecimento para que a gente possa tirar essa dúvida junto aos nossos ouvintes, que eu acredito que muitos tenham. Volta e meia ao ver na TV, nós vemos, a cidade decretou estado de calamidade pública, a cidade decretou situação de emergência. E eu sei que quando a cidade decreta um tipo de ação desse tipo, vem à tona uma série de medidas legais que amparam a decretação desses dois estados. Você poderia diferenciar para a gente exatamente o que é decretar uma situação de emergência ou o que é decretar uma situação de calamidade pública? Existe uma portaria do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, que é a portaria 260, e essa portaria ela vai falar sobre a decretação de situação de emergência ou de calamidade pública. E, na verdade, a diferença entre a situação de emergência e a calamidade pública é justamente no impacto do desastre. Ou seja, dentro desse documento, o desastre ele tem 3 níveis diferentes de intensidade: nível 1, nível 2 e nível 3. Os 2 primeiros níveis são de intensidades mais moderadas, então o desastre ele não paralisou a comunidade no geral, assim. Ele aconteceu ali, mas não foi uma paralisação substancial. Então é decretada situação de emergência. E a calamidade pública, então, ela é decretada quando há uma paralisação substancial e, enfim, afeta a comunidade de forma geral e tudo mais, e aí é decretado calamidade pública. E aí, quando é decretado situação de emergência ou calamidade pública, alguns procedimentos são acionados, né? Existem alguns critérios para essa declaração e existem alguns procedimentos da administração pública. E aí são renegociação de dívidas, investimento financeiro do governo federal, liberação do FGTS para quem quiser sacar, o programa Minha Casa Minha Vida para quem perdeu a sua residência, enfim, é isso. Ok, professora, eu tenho visto vocês duas falando o tempo todo em ciclo de gestão de desastre, ciclo de gestão de desastre, ciclo de gestão de desastre. Eu sou leigo, eu só estou apresentando o podcast. Mariana, você pode explicar para a gente, de uma forma resumida, eu sei que é difícil, o que é esse ciclo de gestão de desastre? A referência é a Lei 12.608, de 2012, que institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, e com ela cria o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil e o Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil. Então, esses três órgãos, né, essas 3 instituições, a política, o sistema e o conselho, giram em torno disso que a gente chama do ciclo de gestão de desastres, que é um entendimento do desastre a partir de 5 etapas, divididas em 2 blocos. O primeiro bloco tem 3 etapas: a prevenção do desastre, a mitigação do desastre e a preparação. E o segundo bloco dividido em 2 fases:
a resposta ao desastres e a recuperação do desastre. Então, e aí, cada tipo de desastre vai ter essa cadeia de acionamento feita de uma maneira específica. Então, por exemplo, quando a gente estava lidando com a Covid, enquanto a gente estava vivendo as nossas vidas lá no final de 2019, sem nem imaginar que a Covid existia, dentro do Ministério da Saúde, a estrutura de preparação do Ministério da Saúde, de busca ativa de doenças com potencial pandêmico ou endêmico, já monitorava a Covid, que na verdade era monitorada como uma pneumonia atípica que não respondia aos fármacos conhecidos. Progressivamente, conforme o Ministério da Saúde foi vendo o desenvolvimento dessa doença no mundo, a cadeia de acionamento nacional foi avançando dentro desse ciclo, caminhando da preparação para a resposta para finalmente o que a gente viu no Brasil a partir de 2020, a resposta à Covid-19, dita como uma emergência de saúde pública de importância internacional. No caso de um desastre natural, a gente tem todo um sistema de monitoramento de enchentes, monitoramento meteorológico, muito trava-língua essa palavra, né? Mas tudo bem, que vai auxiliar nas fases de preparação para resposta e de resposta, ou seja, na passagem do primeiro bloco do ciclo para o segundo bloco do ciclo. Mas vale destacar que a quinta fase, que é a recuperação, ela é muito importante porque ela se liga com a primeira fase do ciclo, que é a prevenção. Ou seja, se a prevenção de uma cidade ou de um estado não for bem feita e falhar, essa cidade ou esse estado vai ter que começar a diminuir a probabilidade do desastre, que é o que a gente chama de mitigação. Se essa mitigação falhar, a gente prepara para o desastre e ele vai acontecer. E aí a gente se prepara para que a gente tenha a melhor resposta possível, não porque a gente vai evitá-lo. Respondido ao desastre, o melhor curso dos acontecimentos é recuperar aquela localidade de forma que aquela lição aprendida com o desastre fortaleça esse ciclo de gestão de desastres e torne a fase seguinte de prevenção mais robusta e resiliente. Ok. Professora Carolina, é impossível nós, ao assistirmos qualquer noticiário, não nos depararmos com a catástrofe do Rio Grande do Sul. E nós vemos vídeos que têm circulado pela internet, dentro dos próprios veículos de comunicação tradicionais, do emprego de militares, de policiais, de agentes da Defesa Civil, no apoio àquela população afetada pela tragédia de tamanha magnitude. E junto a todo esse apoio estatal que foi oferecido, nós vemos também o trabalho da própria população, de voluntários se deslocando de outros estados, outras cidades menos atingidas do Rio Grande do Sul. Eu gostaria que a senhora abordasse para a gente a importância da simbiose existente nesse trabalho voluntariado com o trabalho dos agentes estatais sob coordenação das Forças Armadas que estão atuando hoje no território gaúcho. A Lei 12.608, como a professora Mariana falou, ela traz o SIMPEDEC, né, que é o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil. E dentro do SIMPEDEC, ele é previsto não só não tem só sociedade civil organizada, né, mas também de pessoas, enfim, que é o que a gente está vendo que acontece hoje. Então, quando a gente fala numa resposta ao desastre e, eventualmente, quando precisa acontecer, já é previsto que tenha esse voluntariado. Quando a gente vê o que está acontecendo no Rio Grande do Sul e tudo mais, a gente coloca, é uma situação de calamidade pública, né? Um estado de calamidade pública, então a gente coloca todas as nossas estruturas para responder. Toda a estrutura da administração pública, tanto do estado quanto federal, né, por causa da calamidade pública, é colocada para resposta. Então, quando a gente tem
A gente tem vários órgãos trabalhando juntos da administração pública, então a gente tem as Forças Armadas, a gente tem a Defesa Civil, a gente policial, tem os bombeiros também, que são muito importantes durante essa resposta, que, enfim, são as pessoas que primeiro chegam, né, num evento desse. E a gente tem o voluntariado, porque, enfim, quando a gente olha a definição de desastre, ela já ultrapassou a capacidade da comunidade local de resposta, né? Então, acho que é importante, sob o mesmo controle, sobre uma mesma organização, que esses atores trabalhem e respondam ao desastre. Mariana, a gente tem comentário, a gente estava conversando um pouco antes, você abordou um conceito que eu nem não conhecia, que é a cidade resiliente. Eu queria que você falasse um pouquinho rapidamente sobre isso e qual a relação que existe entre desastre, essas mudanças, ou você, ou a professora Carolina também, que a gente pudesse abordar essa temática de cidades resilientes e a correlação dela com essas mudanças climáticas e os desastres que vêm acontecendo. Esse termo resiliência, ele meio que foi ganhando fama, né, e entrando na moda, e em larga medida porque esse termo ele vai começar a aparecer nos documentos da Organização das Nações Unidas, que pensam os objetivos do desenvolvimento sustentável, que pensam a mitigação de desastres naturais, que pensam as mudanças climáticas. E a base da resiliência é não só extrapolar a lógica de prevenção de desastres que a gente vem trabalhando até os dias de hoje. Ou seja, o que que é uma cidade resiliente? É pensar, como já foi dito em muitas ocasiões, é, os desastres não funcionam mais, né? No mundo que a gente vive hoje, eles não são mais algo que pode ou não acontecer, mas algo que acontecerá, só não sabemos quando. Então, quando teremos uma nova pandemia? Sim, quando? Não sabemos. Então, a lógica da resiliência é, partindo do pressuposto que as mudanças climáticas são uma realidade para toda a população no mundo, que vai impactar essas populações de maneiras diferentes, mas vai impactá-las todas elas. Partindo desse pressuposto, como que cada localidade pode se preparar de maneira a prevenir, né, ou a mitigar os efeitos dessas mudanças climáticas e, por conseguinte, os riscos de um desastre de grande magnitude. E aí essa resiliência, ela vai esbarrar não só na construção, por exemplo, de barragens ou na construção de uma estrutura de drenagem de uma cidade que está abaixo do nível do mar e que tem uma tendência de alagamento, mas numa educação resiliente dessa população. E aí isso envolve um tratamento um tratamento do lixo apropriado, que não é só onde eu vou colocar o lixo, é como que eu posso produzir gerando menos lixo, quais são as tecnologias que podem ser usadas por essa sociedade para que, em benefício dessa própria sociedade, como que a indústria pode ter uma cadeia fechada de produção que envolva, inclusive, a responsabilidade sobre o próprio rejeito que esse produto produzido pela indústria vai ofertar. Como que nas escolas as crianças podem ser ensinadas de maneira que o seu raciocínio e a sua forma de estar no mundo seja resiliente. Obrigado, professor. Acho que esclareceu bastante. A gente poderia ficar o tempão conversando aqui. Tá muito bom esse nosso bate-papo, mas a gente tem limitação de tempo de gravação, não adianta. E nós vamos chegando ao final, a gente tem sempre. Esse é o 7º podcast que nós estamos gravando, e desde o primeiro eu procurei sempre terminar com a polêmica, sempre terminar com um desafio para os nossos convidados. E hoje não vai ser diferente. Então, é a pergunta de 6 milhões de dólares, como se fala na gíria. O que vai acontecer com o Rio Grande do Sul? Que consequências nós podemos ver num futuro bem próximo desse desastre, dessa catástrofe que assolou os gaúchos? Eu vou deixar a bomba primeiro com a professora Carolina, porque a aluna entra sempre na pior, né? E depois a professora Mariana fecha, por favor. Eu acho que agora o Rio Grande do Sul vai se reconstruir, né? É o que
A gente espera, na verdade, a gente falhou. O que aconteceu no Sul é que a gente falhou nas 3 primeiras fases, né, do ciclo de gestão de desastre. A gente falhou na prevenção, falhou na mitigação, falhou no preparo e agora a gente está precisando da resposta. Então, acho que se a gente não falhar na resposta e se a gente não falhar na recuperação, que a gente tenha um sistema de lições aprendidas, né, para uma gestão de conhecimento, de que isso não aconteça mais, porque no espaço de um ano é a segunda grande enchente que acontece lá, é a segunda catástrofe dessa natureza. Então, acho que é isso. A Carolina fala de gestão do conhecimento, eu vou pegar esse gancho da gestão do conhecimento como construção de memória, né? E a construção da memória ela só é feita quando a gente se debruça sobre as situações adversas que vive e trata essas situações adversas como oportunidade de aprendizado e crescimento. Então, trazendo isso, que parece muito autoajuda, para o caso prático, né, do Rio Grande do Sul e também de todo o Brasil, porque todo o Brasil está sendo afetado junto com o Rio Grande do Sul por essa catástrofe, né, em maior e menor magnitude, mas trazendo para esse caso concreto, as consequências imediatas podem ser a do tratamento dessa experiência como um aprendizado importante para a construção de uma gestão futura de desastres mais robusta e resiliente, ou a, 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 o tratamento desse caso como mais um caso ou mais um acaso, né? E aí, nesse sentido, o aumento do risco que, num futuro muito próximo, a gente tenha novamente uma situação semelhante. Bom, nossa 7ª edição do Panorama está chegando ao seu final. Eu gostaria de agradecer imensamente as professoras Mariana e Carolina, tá vendo? Outro trava-língua, tá vendo? Carolina, pela participação nesse podcast, nessa conversa agradável conosco. Deixo aberto a palavra às duas, se quiserem fazer alguma consideração final. Só agradecer pelo convite e pela oportunidade de trazer esse tema à tona, que é tão importante. Só agradecer o convite também e agradecer o espaço pelo debate ao desastre também. Ok, então desta forma nós terminamos o nosso podcast, agradecendo também aos nossos ouvintes. E se você quiser saber mais sobre o que acontece com relação a esse assunto, acesse o nosso site no endereço ompv.scme.eb.mil.br. Este é o endereço do Observatório Militar da Praia Vermelha. E nós aqui continuamos dessa famosa Praia Vermelha, observando o que acontece de importante e que tem destaque no Brasil e no mundo.